Um bom dia, queridas famílias, irmãos e irmãs na fé. Estamos na comunidade de Rio Vigano. Ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, os versos 10 e 11. Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Que a nova semana seja iniciada com fé, graça e esperança, que possamos orar, dobrar os nossos joelhos diante de Deus e confessar que Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas. Vos acolho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Silenciamos por um breve instante, lembrando das milhares de vítimas, das milhares de famílias que estão de luto pelo Covid, como também famílias que passam pela dor do luto por outros motivos, famílias que passam por sofrimento. Oramos diante de Deus. Te agradecemos, Senhor, que o teu amor nos alcança. Confessamos também as nossas falhas, os nossos pecados. E a tua palavra é libertadora e diz que Cristo veio a este mundo, não para condenar, mas para salvar, perdoar e nos dar a vida eterna. Assim, quando confessamos os nossos pecados, temos a certeza que a tua graça divina nos alcança. Dá que a tua palavra sempre encontre um coração alegre, esperançoso, sedento do teu amor e da tua graça divina. Abençoa todas as famílias nesta manhã. Te pedimos e agradecemos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, os versos de 23 até 32. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. E se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo de que o povo pode dizer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui, palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista mostra Jesus como o mestre da justiça. E
relata a necessidade dos seus seguidores assumirem uma postura diferente diante da lei e dos fariseus. Jesus está no templo, centro de todo o poder na época, entre as lideranças, e conta-lhes parábolas. A que lemos é profundamente interessante. Jesus quer que as autoridades se posicionem diante da busca de viver a justiça do reino de Deus, viver de acordo com a justiça de Deus. Jesus pergunta às autoridades: o que vocês acham disso? E conta a história de 2 filhos. Jesus coloca diante deles as 2 formas através das quais buscava ser fiel a Deus. A forma das autoridades que tinham convicção de ser o povo escolhido, os herdeiros do reino de Deus, que conheciam profundamente o projeto de Deus, que estavam sempre prontos para dizer sim, mas não eram capazes de transformá-las em atitudes de vida na sua vida diária. Ela é representada pelo filho mais velho, que logo diz sim. De outro lado, os excluídos, que eram considerados os malditos e esquecidos por Deus, que não cumpriam prontamente as normas impostas pelas autoridades, pelos doutores da lei, pelos fariseus e em nome de Deus. Porém, eles estavam lutando para ser justos, mesmo sem terem a clareza intelectual das lideranças. Eles vivenciavam valores profundos, estes representados na parábola do filho mais jovem, do filho mais novo. Depois da história, uma pergunta crucial: quem é que faz a vontade do Pai? Jesus coloca em xeque o estilo de vida da liderança religiosa de seu tempo. Não pensem, por afirmar que são cumpridores da lei, terão parte no reino dos céus. O reino pertence àqueles que, mesmo com dificuldade, entre erros e acertos, assumem a história e buscam transformar em atitudes os apelos de Deus. Por isso, os últimos, os excluídos pela sociedade na época, aqueles que os sábios julgam não ter valor, serão os primeiros no reino de Deus. Essa parábola faz-nos pensar quem realmente entrará no reino dos céus. A parábola faz-nos pensar seriamente em nosso jeito de ser e viver a fé em Jesus Cristo. Como os líderes judeus, também podemos cair na tentação e acreditar que, por estarmos envolvidos na comunidade, em grupos, já temos garantida a nossa participação no reino de Deus. Segundo a parábola dos 2 filhos, o que vai abrir as portas do reino é o nosso empenho concreto na vivência da justiça de Deus, do amor e do perdão. Podemos refletir com os nossos familiares no dia de hoje. Estamos pessoalmente empenhados em viver e promover a justiça de Deus, o perdão, a reconciliação, a pacificação em nosso meio? Que Deus nos auxilie na prática da justiça, da paz e da solidariedade. Termino com uma pequena história que já nos é muito conhecida, mas sempre é bom puxar pela memória e lembrar. Chegou numa cidade uma nova família. No primeiro dia, o vizinho foi dar as boas-vindas. Logo disse à nova família: cuidado com os vizinhos ao lado. Antes mesmo que o homem pudesse contar, o novo vizinho disse: o que o senhor vai me contar já passou pelas 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras? A primeira é a verdade. Tem certeza de que este fato é absolutamente verdadeiro? Não, como posso saber? O que sei é que me contaram. Mas acho que. Então sua história já vazou pela primeira peneira. Vamos à segunda peneira. A bondade. O que vai me contar é alguma coisa que o senhor gostaria que todos dissessem a seu respeito?
Claro que não, Deus me livre de maneira alguma. Então essa história já vazou pela segunda peneira. A terceira peneira é a necessidade. O senhor acha mesmo necessário esse fato, contar-lo e passá-lo adiante? Não, pensando nas três peneiras, percebi que não sobrou nada do que ia lhe contar. Querida comunidade, irmãos e irmãs na fé, queridas famílias, nosso grande Mestre, Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, conhecia quão ingrato pode ser o nosso coração. Ele deixou-nos sábio conselho. Se o teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele. E se este irmão te ouvir, ganhaste um novo irmão na fé. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com tua amada família no dia de hoje. Querido Deus, te agradecemos pela graça divina da salvação. Usa-nos, Senhor, como instrumento de bênção, de paz em nosso mundo, começando no nosso lar, em todos os lugares aos quais nos envias. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas que passam por situações de sofrimento, famílias enlutadas, pessoas enfermas. Acompanhe os médicos, equipes hospitalares em todos os momentos. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, assim como nós oramos na oração que Jesus nos ensina e nos une com os cristãos no mundo inteiro. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um domingo abençoado em seus lares com seus amados familiares. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja contigo e com tua amada família. Amém.